Olá, olá, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. Tratar de mais um assunto aqui com o tema por que devemos orar ou rezar a Maria? Por que devemos orar a Maria? Maria, nossa mãe. Por que devemos orar a Maria? De uma maneira bem rápida, bem sucinta, nós devemos orar a Maria por conta da proximidade dela diante de Deus. Ou seja, Maria está mais perto de Deus do que nós os seres humanos, né? Maria está muito mais perto. Então, por isso, eu diria, por isso que nós devemos orar a ela, né? E ela se coloca diante disso quando o profeta diz que uma espada de dor transpassaria o seu coração, a sua alma, e ela teria conhecimento de todos os pensamentos, né? Todas as súplicas da humanidade. Ele estava correto, né? Então Maria, ela acolhe aí a intercessão da humanidade, a intercessão, né, do povo de Deus. Então Maria, ela está mais próxima de Deus do que nós, entende? Foi o próprio Deus que enviou o anjo até ela e ele que disse: a árvore é cheia de graça, ou seja, uma mulher cheia da graça de Deus, cheia de Deus. Então por isso que nós devemos orar a ela, entende? Ela vai saber como colocar aí as nossas súplicas diante de Deus. De uma forma bem rápida, né? De uma forma bem direta, entende? Maria é a nossa intercessora. Eu estava procurando aqui, né? Tá aqui um livretozinho de Maria de Montfort. Bem aqui assim tem dizendo assim, ó. Só Maria achou graça diante de Deus, Lucas 1,30, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois delas, que acharam graça diante de Deus, acharam-no por intermédio dela. E é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia da graça quando o arcanjo Gabriel, olha aquilo que eu falei, a saudou. E a graça superabundou quando o Espírito a cobriu com sua sombra inefável. Lucas 1,35. De tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer. Ela vai enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna. Ou seja, então Maria, ela acolhe a nossa súplica, ela acolhe, entende, a nossa oração. Por isso nós devemos orar a ela. Aqui, Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grigmont de Montfort, né? Maria, ela tem esse mérito diante de Deus. Está diante de Deus, intercedendo por nós, acolhendo a nossa súplica. Por isso nós devemos orar, rezar a Maria pedindo essa graça. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário, como já fiz ver.
Esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo eternamente e fielmente servi-lo. Capítulo 11, número 62, aqui de Maria de Montfort. Então, assim, uma vez eu ouvi um pregador falar, eu não lembro qual era esse pregador, eu ouvi ele falar uma vez que mesmo que nós o quiséssemos, a gente não conseguiria, a gente não conseguiria tirar o mérito que é de Deus colocando a Maria. Mesmo que a gente quisesse, a gente não ia conseguir. Porque essa ação, ela não compete a nós, ela compete ao Espírito Santo. E ele colocava, ele fazia até uma comparação de que assim, toda oração, todo direcionamento que nós direcionar para ela, na frente dela é como que tivesse um canal curvado, aonde todo o mérito que possivelmente a gente quisesse dar para ela, não sendo dela, mas a Jesus, isso o próprio Espírito Santo se encarregaria de fazê-lo, de fazer, ou seja, todo o mérito que eu quiser dar a ela, que não é dela, ele por si só ele vai ser direcionado para Jesus, porque Maria é esse canal, Maria é essa seta, é esse desvio que aponta não para ela, mas para o próprio Cristo. É Maria essa curva, entende? Essa seta que aponta para o Cristo. Então, assim, mesmo que nós o quiséssemos, com as nossas forças, com as nossas limitações humanas, quiséssemos apontar qualquer mérito que seja para ela, a gente não teria essa condição, a gente não teria esse poder, a gente não tem esse poder, entende? Mesmo que eu quisesse jogar todo o mérito para ela e dizer, não, o mérito é teu, não é de Jesus, ao se aproximar esse louvor, essa majestade, essa exaltação, essa adoração, ao se aproximar dela, automaticamente desviaria para Jesus, automaticamente já iria para ele, ou seja, é como eu diria que era como uma peneira. Ali todo o mérito que eu jogar ali, ele não vai passar, ele não vai se fixar nela. Por quê? Porque não compete a ela. Aquele mérito não é dela, aquela exaltação, aquela adoração, entende? A ela compete a veneração, a ela compete, né, o clamor, a súplica, a ela. O que é dela vai permanecer nela. O que é dela vai permanecer dela, mas no que não é dela vai ser direcionado para Deus, vai ser direcionado para o Filho, Jesus Cristo. É assim que as coisas acontecem, entende? Eu diria até mesmo como a mãe da terra, né? A mãe da terra. Um mérito que você quer dar à mãe, entende? Que você quer dar à mãe, e a mãe sabe que aquele mérito não é dela, entende? Ela não vai receber, ela não vai acolher, porque ela sabe que não é dela. Assim, da mesma forma, é Maria. Todo o mérito que nós, criatura humana, por mais que a gente se juntasse à humanidade todinha, durante anos e anos, mandando adoração para ela, mandando adoração, mandando louvores, mandando isso, aquilo outro, que não seja dela, que não compete a ela, automaticamente vai para Jesus. É dessa forma que esse pregador colocava, né? E eu não sei nem porque que eu estou assim colocando dessa forma, né? Mas só para esclarecer com relação ao porquê nós devemos orar, porquê nós devemos rezar a Maria, pedir a Maria esse clamor constantemente. Então, assim, não perca tempo, peça a ela, peça a mãe. É como o ditado diz, peça à mãe que o filho atende. Entende? Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas ao longo dos séculos, ao longo da história, pediram a ela e não foram desamparados. Entende? Ela, Maria, o acolheu, ela, Maria, e até as promessas.
aí nas aparições de Nossa Senhora, as promessas que ela coloca diante daqueles que a venerarem, diante daqueles que anunciarem o seu nome, levarem o seu nome às nações, tem de manifestar essa graça, essa dádiva dela, Maria, leva Maria, né? Maria, Nossa Senhora, tem aqui ela também, coração de Maria, levar ela, né, à humanidade, levar ela, né, àqueles que ainda não a conhecem. Tenho aqui a Sagrada Família também, Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo, ore, reze a Maria. É esse o segredo, é essa a razão de nós rezarmos a Maria. Ela vai direcionar tudo aquilo que é dela permanece nela, mas tudo aquilo que é do Filho vai ser direcionado para Ele, vai ser direcionado para o Pai, vai ser direcionado ao Espírito. É essa graça, é esse louvor. Desejo a você tudo de bom, um ano novo cheio de graça e realizações, que Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.